Fala pessoal, beleza? Pessoal, vou fazer um vídeo hoje para vocês dando uma dica sobre como cortar esse filetinho aqui, ó, quando ele não sai na riscadeira. Então, você tem que fazer um corte de uma peça grande, você precisa fazer o filete de 1,5 ou 2 centímetros para fazer a dobra do seu frontão, né? Ou que seja o rebaixo, né, sobreposição da sua área seca, sobrepondo a área molhada da sua pia de cozinha. Alguns casos ele não vai sair na sua riscadeira devido à qualidade do piso, né, ou à dificuldade. Então o que a gente faz? Estou aqui com uma peça para cortar, dimensão de 1,20 m. Então o que eu faço quando eu quero tirar os filetes para fazer a dobras para o frontão ou qualquer filete que seja? Eu vou cortar essa tira maior, né, vamos pôr, normalmente eu corto com 5 centímetros, porque com 5 eu tenho mais facilidade de tirar ela na riscadeira. De todo jeito eu preciso passar ela na riscadeira. Dá para fazer sem passar? Dá. Só que você tem que ter mais domínio de ajuste, né, de retífica que seja. Então o que eu faço? Tirei ele com 5, vamos supor que você tem uma riscadeira aí que corta com abertura de 1,20 m, para esse caso, 1 metro, qual seja a sua necessidade. Vou fazer a marcação, né, no caso aqui eu estou usando 2 centímetros, de cá e de lá, e vou passar a riscadeira. Então aqui, ó, tá com o risco da riscadeira dos dois lados. Vou aproveitar que a peça já está em um tamanho maior, ela está mais resistente, e já vou fazer as meia esquadria. Dos dois lados dela já está com a meia esquadria. Se esse piso for um piso muito quebradiço, um piso fraco, uma lâmina que seja, eu fiz isso aqui, eu já vou colar ela na peça. Igual a peça de colar ela tá ali, vou colar, deixar secar, depois eu vou vir cortar essa peça. Como nesse caso, esse piso meu aqui, ele já tem uma resistência maior, eu já vou cortar direto para depois eu estar colando, para não ter que perder esse tempo. Vou mostrar para vocês o detalhe sobre o corte, né? Você tem que ter um certo domínio na hora de usar a serra mármore para você não fazer força, né? O segredo de você conseguir cortar uma peça que seja é descascar o piso e trabalhar com a mão maneira, no peso ideal da peça, no tempo dessa peça. Então eu vou fazer esse corte aqui, tentar filmar ele aqui para não colocar o celular no tripé, fazendo só com a mão, e não vou prender nada nela, ela vai estar soltinha. Mas antes de dar essa dica para você aqui, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, vou pedir para vocês já dar o like aí, fazer a sua inscrição no nosso canal, porque vocês vão precisar me ajudar depois do que eu mostrar para vocês ali, que se vocês me ajudar, eu vou dar até um presente para vocês. Falando em presente, no primeiro comentário abaixo ali, né, eu tô deixando um link de um vídeo para você participar do sorteio do treinamento presencial em porcelanetaria, para você vir aqui, ó, na nossa porcelanetaria, aprender a fazer projetos como esses aqui. Nesse sorteio, vocês entrem nesse link para vocês saberem mais sobre ele, vai estar custeando tudo, vai estar custeando sua despesa de viagem, sua alimentação, o hotel, passar uma semana aqui. Então entra lá, tem muita informação importante. Vamos ali que eu quero mostrar um negócio para vocês. Já mostrei várias vezes, eu vou mostrar mais um pouco. Esse aqui é meu fiotão de urso, né? O nome dele é Ursão, o nenenzão do pai, o meu bezerrão. Olha que gracinha, né? Quem vê um trenzão desse aqui, não vê tanto que ele é bonito, que ele não é custoso, olha, nem como o dedo do pai, não é, bebezão? Aí tem mais nossas crianças de cá. Essa aqui é a Safira, né? Essa Safira é linda, é educada demais, é o xodozinho do pai, né, Safira? Essa filha tá com o papai desde quando ela nasceu, deu de fiotinho. Essa outra aqui, ó, é a Pandora. A Pandora, o papai adotou ela, né? É um xodózinho. Esse aqui é o mimo do papai, né, meu bem? Vocês já viram, tanto que é bom ter cachorro, né? Lindo mesmo. Esse rapazinho aqui, eu adotei ele já depois de velho, né? Tem pouco tempo que eu adotei ele, mas já tá aí. Carinhoso, que só, manhoso, né? É um xodózinho. Vou mostrar para vocês o que esses xodózinhos são capazes de fazer. Primeiro, olha a vazia dele comer ali. Que beleza, né? Não tem comida, eu como a vazia. Vamos ali. Para começar, eu não sei se eu tenho cachorro ou se eu tenho um fiote de tatu. Eu queria saber aonde que esses cachorros estão pensando que eles vão. Porque eles lá vão cavucando ali e não dá para ver o fundo desse buraco aqui não. Certo? Uma hora nós achamos onde que ele quer chegar. Tem mais aqui. Venta aí. Ó. Eu ponho um colchão aqui, de vez em quando eu carregar minhas peças, olha o que eles fazem. Isso é bom ter cachorro, né? Esses dias agora eles achou meu feltro, olha que lindeza aqui, ó. Comeu o feltro, por isso que é bom ter cachorro, ó. Vocês têm que ter cachorro, gente, vamos ter cachorro, vamos adotar os bichinhos, né? Gasta lá a ração para eles, tem que zelar dos bichinhos. Olha que coisa mais linda. Beleza, vamos embora.
Bom, vamos lá, pessoal. Como eu disse, eu vou fazer o corte só com a mão. Vamos ver se eu consigo filmar aqui, caçar uma posição, para mostrar para vocês que vocês não podem e não precisam fazer força no corte. Eu vou trabalhar com a serra mármore, né, e com o disco dela, nesse limite aqui, ó. E ela levemente inclinada para o lado de lá. Ela não pode estar inclinada para cá, ela vai estar inclinada para lá. Detalhe que eu quero mostrar para vocês, que algumas propagandas, né, quando a gente fala sobre disco bom para corte, não é nem sempre o disco que é tão bom para corte. Às vezes o piso é suscetível ao corte. É igual quando você vê aquelas propagandas de academia, né, mostrando mulheres magras, todas já trabalhadas. Então o piso é suscetível. Esse piso aqui é muito bom para cortar. Ele quase não marca. Mas vamos lá. Muito bem, pessoal. Cortei, né? Como eu mostrei para vocês, isso aqui não é para mostrar que a gente tem habilidade para cortar, não. Eu cortei ela sem estar presa, para você ter a ideia da força que a gente coloca na máquina. Vocês veem que eu estou segurando o peso da máquina e não estou fazendo força na máquina. O piso tem que ser cortado no tempo dele. Por que que é interessante a gente fazer o risco na riscadeira? Porque que quando você corta,
O risco da riscadeira limita o craquelado que chega no piso. Então, depois que eu fizer a colagem agora desse piso ali, para eu fazer a retífica desse piso, esse risco vai ser uma referência para mim, entendeu? Então é por isso que é interessante a gente marcar. É possível fazer esse reajuste sem usar a riscadeira? Com certeza. Você faz a marcação com lápis ou com a fita que seja, né? Só que existe, ó, como de cá não tinha o risco da riscadeira, o craquelado ele estoura. De cá, se ele chegar a estourar, ele limita até o risco. Então é por isso que é interessante fazer esse risco. Eu usei uma ferramenta aqui para fazer uma demonstração do pessoal no grupo, que talvez seja interessante vocês usar, que é essa aqui, ó. Isso aqui é um riscador manual para corte de vidro, né? Tem condição sim de você estar usando uma dessa aqui e ele já está te ajudando. Então, quando você precisar fazer um corte de filete de meia esquadria, uma boa opção seria essa. Corta um filete maior, né? Como eu vou tirar 2, corta com 5, faz as meia esquadrias, afina ela. Se você puder fazer o risco com a riscadeira fazendo a limitação, né? Prende a sua peça ou pede alguém para segurar. Né? Isso aqui, como eu disse, não foi demonstração de habilidade não, foi para mostrar, para vocês terem um bom entendimento que a serra mármore não pode fazer força, você não pode pôr peso na peça, ela tem que cortar no tempo dela. Faz uma guia primeiro, fora fora. Depois dentro dessa guia fica fácil para você trabalhar sem precisar ficar se preocupando, porque o disco vai ter aonde ele correr ali dentro e vai sentindo o corte finalizando, né? Até você separar a peça, beleza? Então, não sei se vai dar para vocês me verem aqui não, ó. Mais um presente que meus cachorros me deu. Vou dar aquele cachorro de presente para alguém, né? Só que não. Finca o dedo desse like aí, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, né? Compartilha nossos vídeos e participa do nosso sorteio. Se você ganhar e não puder vir, dá de presente para alguém, né? Pelo menos você vai estar contribuindo para a realização do projeto. Forte abraço para vocês aí e até mais.